Gente, eu sou a professora Lígia de Direito Tributário e nós vamos começar hoje com o nosso curso. O que acontece? Nós vamos primeiro estudar os princípios constitucionais tributários, que são a matéria, assim, a matéria que mais cai, mais importante para concurso público, tá bom? Então a gente vai começar direto com os princípios constitucionais tributários. Hoje são 10 de março de 2022, tudo bem? Por que eu gosto de sempre falar a data? Porque o direito tributário, ele muda todo dia a gente tem algo novo. Então a gente precisa ficar muito a tempo, porque sempre sai decisão nova, sempre sai lei nova, norma nova. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Eu sempre começo a minha aula, a minha matéria com uma questão de concurso. E aí, quando a gente estuda, eu encerro com outra questão de concurso. Por quê? Porque primeiro dá aquele choque, né? Ai, meu Deus, não sei nada, tô perdido. Aí depois que a gente estuda, você pensa assim, nossa, mas é tão simples. A ideia é essa. E aí vocês também já vão se familiarizando como que costuma cair em prova. A nossa primeira questão aqui é da FGV de 2021, ou seja, super recente. Então vamos olhá-la. Decreto do governador do estado X de 30 de dezembro de 2020 majorou o valor a ser pago do IPVA. Então, aumentou, entre aspas, majorou, entre aspas, o IPVA, por meio da incorporação de índices oficiais de atualização monetária à base de cálculo do imposto. Então, gente, é o seguinte, na realidade, não majorou. Apenas ocorreu o quê? A atualização dessa base de cálculo. E atualizar não é aumentar, tudo bem? Então, não é aumentar, é só atualizar. O que acontece? Nós vamos estudar daqui a pouco o princípio da legalidade. Para mexer em um tributo, há necessidade de uma lei. Contudo, nós temos exceções, tá? Nós temos exceções. O que acontece? E uma dessas exceções é justamente só a atualização da base de cálculo, porque não é aumento, então não precisa de lei. Pode ser por meio de decreto. Então tá ok aqui? Decreto, atualização da base de cálculo. Beleza, tá ok. O decreto também determinou que produziria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Peraí, gente, o que acontece? Nessa situação, quando a gente, entre aspas, aumenta um tributo, tem que respeitar o próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. É o princípio da anterioridade, que nós também vamos estudar. E também, claro, óbvio, tem exceção, não é verdade? Tem exceção, porque no direito, em regra, tem exceção. E aqui é justamente exceção. Então, o que acontece quando se aumenta, se majora a base de cálculo do IPVA e a base de cálculo do IPTU? Exceção à anterioridade nonagesimal. Tem que respeitar o próximo exercício financeiro, 1º de janeiro, que tá aqui, respeitou. Mas não precisa respeitar os 90 dias. Agora, muito cuidado, que se for mexer nas alíquotas do IPTU, nas alíquotas do IPVA, aí sim tem que respeitar os dois princípios da anterioridade. Então, até aqui, beleza, tá ok, não tá ok? Respeitou. Diante desse cenário e à luz do entendimento do STJ, tal decreto, letra A, não viola o princípio da legalidade tributária nem da anterioridade tributária? Certa resposta. Não viola, por quê? Exceção. Então, atualizar pode ser por meio de decreto.
E só precisa respeitar o princípio da anterioridade anual. Quando majora, quando aumenta o IPTU e o IPVA. Respeitou? Respeitou. 1º de janeiro. Não precisa dos 90 dias. Agora vamos ver as outras questões, né? Não viola o princípio da legalidade tributária. Ok. Mas sim o da anterioridade tributária nonagesimal, falso. Por quê? Porque é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Viola o princípio da legalidade tributária? Falso, não viola, é exceção. Mas não o da anterioridade tributária? Verdade, né? Não viola. Viola o princípio da anterioridade tributária, mas não da legalidade tributária? Também não, né, gente? Viola o princípio da legalidade tributária e o princípio da anterioridade tributária? Não viola nenhum deles. Por quê? Porque exceção, tá? Então vamos lá. A gente vai passar aqui algumas horas estudando o artigo 150 da Constituição Federal, que é um dos artigos mais importantes, porque ele traz as limitações ao poder de tributar. O fisco, né, o Estado como um todo, ele tem o poder de tributar. Mas será que ele é ganancioso? Será que ele gosta de dinheiro? Eu acho que sim, né? A gente paga uma puta tributação. Então, realmente ele gosta. O direito tributário, a Constituição Federal, não veio para ajudar o fisco. Pelo contrário, veio para ajudar o contribuinte. Então, impondo o quê? Limitação a esse poder de tributar. Trazendo o quê? Um freio de mão. Tá certo? Então, por isso que a gente vai passar horas estudando essa matéria tão importante. E a primeira coisa que nós precisamos é analisar o artigo 150, o caput dele. O que ele fala? Deixa eu apagar aqui. O que ele fala? Sem prejuízo de outras garantias. Opa! Ele está trazendo as garantias individuais para o contribuinte. Não é? Garantias individuais, certo? Asseguradas ao contribuinte. É vedado, é proibido à União, aos estados e ao Distrito Federal. E depois a gente entra nos incisos. O que acontece? Onde que a gente costuma observar garantias individuais? Né? Eu vou brincar aqui com vocês, eu não sei se vocês têm filho ou se alguém aí tiver filho, mas assim, adora aventureira, né? Alice, minha filha, adora adora aventureira, aí assim, ela sempre faz a pergunta e espera quem tá assistindo responder. Então meio que a gente vai brincar da mesma forma, tá certo? Então vamos lá, né? Aonde que eu encontro garantias individuais, né? Em qual artigo da Constituição Federal? Será que vocês sabem? Acho que sabem, né? Tá lá no artigo 5º da Constituição Federal. Beleza, mas garantias individuais estão ali no rol taxativo do gigantesco e lindo artigo 5º? Não, tá espalhado pela Constituição Federal. Então, beleza, o artigo 5º é cláusula pétrea, não é verdade? É cláusula pétrea. Prestem atenção na minha pergunta. Se é cláusula pétrea, significa que emenda constitucional não pode modificar cláusula pétrea? E aí? Emenda constitucional não pode modificar cláusula pétrea? O que vocês acham? Muito cuidado. Emenda constitucional pode modificar cláusula pétrea. Sabe, surtou? Tá louca? Lógico que não pode. Cuidado, prestem atenção como eu falei. Eu falei modificar. Eu não disse restringir, ampliar, eu falei modificar. Modificar pode.
Por quê? Porque pode vir emenda constitucional ampliando garantias, trazendo novas garantias. E a gente vai conseguir visualizar isso no decorrer da aula. Não pode o quê? Emenda constitucional abolir cláusula pétrea, retirar a garantia, diminuir essas garantias, tá certo? Então, com esse entendimento, o STF fala o seguinte, escuta, o artigo 5º, o artigo 150 da Constituição Federal, ele é garantia. Se ele é garantia ao contribuinte, é como se ele estivesse lá no artigo 5º. Então, ele é cláusula pétrea. Tudo bem? Emenda constitucional pode ampliar essas garantias, mas não pode restringir, tá bom? Então, muito cuidado com as palavras, tá certo? Então, artigo 150, cláusula pétrea. E aí vamos para o nosso primeiro princípio, que é o princípio da legalidade. Observe que o meu material, ele segue a pirâmide de Kelsen, né? Ou seja, a gente parte da norma maior e vai afunilando. Então, vocês vão conseguir perceber, porque aqui, ó, artigo 5º, aí artigo 150 da Constituição, e aí o artigo 9º do CTN, tá vendo como vai afunilando? Então, a gente sempre vai partir do maior. O princípio da legalidade é um dos mais importantes. Lá no direito privado, lá no direito civil, por exemplo, vocês sabem que eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que a lei não me proíba. E aqui, no direito tributário? Gente, o direito tributário, ele é do ramo do direito público. Então, a gente tem que ter noção de direito administrativo, a gente tem que ter noção de direito constitucional para a gente entender o direito tributário. Lá no direito administrativo, como que funciona o princípio da legalidade? O ente público só pode fazer aquilo que a lei deixa, que a lei permite, não é verdade? Aqui não é diferente. Aqui o ente tributante só pode fazer o que a lei determina, o que a lei permite, e não ao seu bel prazer, tá certo? Só que a gente precisa entender o artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Então vamos lá, de novo, né? É vedado aos entes tributantes exigir, aumentar tributo sem lei que o estabeleça. O que acontece aqui, gente? Então, para criar um tributo, eu preciso de lei. Para aumentar um tributo, eu preciso de lei. Mas e para diminuir um tributo? E para extinguir um tributo, será que eu preciso de lei? Claro, gente, porque se foi feito por uma lei, para modificar essa lei, precisa de outra lei. Se simplesmente a Constituição trouxesse exigir, extinguir, aumentar, reduzir, é igual entrar para dentro. Sabe? Entrar para dentro, sair para fora, não há necessidade disso. Então, botem na cabeça de vocês. A regrona geral é, para mexer num tributo, precisa de lei. Tudo bem? Precisa de lei. Mas espera aí, basta lei? Basta lei, será? Será que basta lei? Ou eu preciso da lei correta, da lei adequada? O que acontece? Pensem comigo também. Nós somos geridos aqui no Brasil, né? Por qual tipo de lei? Em números. Qual a maior quantidade de leis que nós temos? Em números. Vamos pensar. Será que a gente tem mais lei ordinária ou lei complementar? E aí? O que acontece? Em quantidade, leis ordinárias, não é verdade? Então a regra para gerir o Brasil, a regra legislativa do Brasil é a lei ordinária, né? Safadinha, piriguete,
ordinária. 50% mais um dos... daquele povo lá, vocês sabem quem são, né? Presentes. Lei complementar é diferente. Lei complementar, ela tem um quórum especial, né? 50% mais um de todo mundo, ela é mais difícil de ser aprovada. Por isso que nós não temos nem 200 ainda. Já a lei ordinária passa de 14 mil, não é isso? Passa de 15 mil já? E agora de cabeça eu vou ser bem sincera, eu não lembro em quantas mil nós estamos com relação à lei ordinária, tá bom? Então a regrona no direito tributário também é para instituir um tributo, para mexer num tributo, basta a lei ordinária. Ocorre que no caso do imposto sobre grandes fortunas, então, gente, para mexer em um tributo, igual eu estou conversando com vocês, há necessidade de uma lei adequada. Não basta simplesmente lei, não é verdade? E regra geral, no nosso ordenamento jurídico, nós somos regidos por meio de lei ordinária. Então, a regra geral é lei ordinária, não é? Nós temos muito mais leis ordinárias do que lei complementar. Então, aqui no direito tributário não vai ser diferente. Então, regra geral, basta lei ordinária. Ocorre que, por exemplo, para instituir o imposto sobre grandes fortunas, o empréstimo compulsório, os impostos residuais e as contribuições sociais residuais, não pode lei ordinária. Obrigatoriamente tem que ser lei complementar. Tudo bem? Então, não basta lei, tem que ser a lei adequada para respeitar o princípio da legalidade. Então, não adianta vir a União e instituir o imposto sobre grandes fortunas por meio de lei ordinária. Por mais que tenha lei, vai ser inconstitucional, porque não é a lei adequada. Há necessidade de lei complementar. Ótimo, tudo bem. Pensem cá comigo, né? Eu tenho a lei complementar, ela é grande, ela é gigante, um quórum maior. Então, em tese, dentro dela, tá a lei ordinária? Em tese, tá, não tá? Por quê? Porque a lei ordinária, quórum menorzinho, pequenininho, né? Insignificante. Então, o que acontece? Se é obrigatório lei complementar, não pode medida provisória. Não pode lei ordinária. Não pode. Tem que ser lei complementar. Agora, se é lei ordinária, pode medida provisória? Pode. Porque medida provisória não é lei, mas tem força de lei. De qual lei? Lei ordinária. Vem cá, a lei ordinária não está dentro da lei complementar? Tá. Então pode por meio de lei complementar? Aqui pode. Não tem problema nenhum com relação a isso. Aí eu pergunto para vocês, será que lei ordinária pode revogar lei complementar? E aí, gente, será que pode? Vocês devem estar assim, agora ela surtou de vez. Eu sou surtada, mas não nisso daqui. Tá certo? Então pensem comigo. Imposto de renda. O imposto de renda precisa de lei complementar? Não, né? Basta lei ordinária. Então imaginem que venha uma lei complementar, tudo bem? Vem uma lei complementar que aumenta a alíquota do imposto de renda. Tudo bem? Aí vocês pensam assim, poxa, professora, se basta a lei ordinária, por que o Congresso vai fazer uma lei complementar? Que é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem o tal do jabutis, né? Vocês já devem ter ouvido falar, é uma aberração, mas a gente tem.
E isso é normal. Então, eles vão lá, eles fazem uma lei complementar sobre uma matéria X, que não tem nada a ver com tributário, daí a pouco tá lá um artiguinho no final dela falando que muda a lei X do tributário. Tudo bem? Então, infelizmente isso acontece. Então, o que acontece aqui? Então, basta a lei ordinária, tem uma lei complementar que aumenta a alíquota que não precisa, mas pode? Pode, não pode? O mais não prejudica o menos. E se depois vier uma lei ordinária revogando essa lei complementar? Lei ordinária revogando lei complementar? Professora, tá louca? Não pode. Pois é, regrona geral não pode mesmo, mas aqui pode. Aqui pode, e isso não cai, gente. Despenca em concurso, sabe? Porque a gente tem aquele negócio da cabeça, ai, lei ordinária não pode mexer em lei complementar, a gente tem isso, né? Mas aqui pode. E sabe por que pode? Porque por mais que formalmente é uma lei complementar, ela tem força, ela tem alma de lei ordinária. Ela tem a alma de lei ordinária, tem força de lei ordinária. Então é por isso que pode. Vocês estão entendendo? Então essa lei ordinária aqui pode revogar essa lei complementar, porque essa lei complementar tem força de lei ordinária. Agora, diferente, por exemplo, igual aqui no imposto sobre grandes fortunas, né? No imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas precisa de lei complementar. Aí é feita a lei complementar. Pode uma lei ordinária revogar essa lei complementar? Não pode. Não pode, porque essa lei complementar é obrigatória, ela tem força de lei complementar, ela tem alma de lei complementar, ela é uma lei complementar. Diferente daqui. Aqui pode. Por quê? Porque essa lei complementar não é obrigatória. E ela tem alma, tem força de lei ordinária, nesse caso aqui do imposto de renda. Tudo bem? Certinho? Então, vamos continuar. Então, nós chegamos à conclusão que não basta lei para instituir um tributo, para criar um tributo, né? Não basta simplesmente lei. Eu tenho que ter a lei adequada, a lei correta. Mas, gente, basta lei adequada para criar um tributo, né? Não, não basta. Por quê? Porque eu preciso respeitar o princípio da estrita legalidade do artigo 97 do CTN. Então, olhem aqui. O que essa lei que institui, que cria um tributo, ela precisa obrigatoriamente? Ela precisa trazer fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo e ou alíquota e multa. Tá? Vou explicar, fiquem tranquilos. Então, precisa obrigatoriamente de fato gerador, mais sujeito passivo, mais base de cálculo e ou alíquota e mais multa. Se faltar, né? Por exemplo, veio a União, por meio de lei complementar, instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Só que essa lei não traz a multa, caso o contribuinte fique inadimplente com o imposto sobre grandes fortunas. E aí, essa lei está correta? Respeitou o princípio da legalidade? Não, não respeitou. Por quê? Porque feriu o princípio da estrita legalidade do artigo 97 do CTN, porque faltou a multa. E eu preciso de, no mínimo, esses requisitos. Ai, tudo bem, mas me explica, né? Esses requisitos.
A gente vai ter aula só sobre fato gerador, só sobre sujeito passivo, mas só para vocês terem uma noção. Fato gerador é um fato que faz gerar algo, não é isso, né? Um fato gerador. Aqui no nosso caso, é o fato gerador de, por exemplo, pagar um tributo. Então você vai perguntar para a lei, para a norma, vai perguntar assim, escuta, por que eu tenho que pagar esse tributo? Ah, porque você circulou mercadoria, ICMS. Ah, porque você é proprietário de um veículo automotor, carro. Ah, porque, né, o IPVA, né? Ah, porque eu sou proprietária de um imóvel territorial urbano. Ah, o IPTU. Beleza, ok. Então, eu sei o motivo, por quê? Qual é o fato gerador? Mas basta o fato gerador? Ou eu preciso saber quem vai pagar esse tributo? Quem que vai pagar esse tributo, né? Vamos pensar lá no direito privado, numa obrigação privada. Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é o credor. Não é ele que tem que agir, correr atrás de você para cobrar? O sujeito passivo já é quem? O devedor, né? O que fica paradinho, passivo, escondido para não vir a cobrança, tá bom? Então aqui para nós, né, o conceito não é diferente, mas para nós, quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo ou é o contribuinte ou é o responsável tributário. Contribuinte ou responsável tributário. Aí vocês estão pensando, professora, mas a lei tributária aqui que está instituindo esse tributo não precisa trazer o sujeito ativo? Não, gente, o sujeito ativo é o fisco. O sujeito ativo é quem está criando o tributo. Pode trazer, mas não é obrigatório, vocês estão entendendo? Então é o X da questão que não é obrigatório. Ah, ótimo, então eu olho para a lei e pergunto, por que eu tenho que pagar? Aí depois eu olho para a lei e falo, quem que tem que pagar? E aí o importante, né, gente, é quanto a gente tem que pagar. Quanto? E aí é que eu tenho base de cálculo ou alíquota. Porque assim, é normal a gente observar assim, para ser mais fácil de visualizar, né, base de cálculo e alíquota. Então, por exemplo, eu tenho lá o imóvel. Então, o que acontece, né? Muito mais fácil a gente pensar em base de cálculo e alíquota. Então, imaginem, né, o imóvel territorial urbano, que incide o IPTU, que o fato gerador é o fato gerador do IPTU. A base de cálculo é o valor venal desse imóvel, que o município fala que ele, por exemplo, o valor venal dele é 100 mil reais. Aí ele traz, por exemplo, uma alíquota de 1%, certo? Que é o regrona. Ótimo, quanto que vai ter que pagar? R$1.000, né? R$1.000. Opa, vixe, coloquei zero demais aqui. R$1.000. Ah, deixa eu falar um negocinho pra vocês. Eu não sei matemática. Eu sou péssima em matemática. Mas como que você é tributarista e não sabe matemática? Eu não tenho que calcular tributo. Eu não tenho que calcular tributo. Por quê? Porque quem calcula tributo é a contadora. Eu sou casada com um e nem eles mais calculam. O programa faz tudo. Eu tenho que saber se a lei é legal ou não, se é constitucional ou não. Vocês estão entendendo? Eu não tenho que saber fazer conta. Então eu não sei nem a tabuada. Então às vezes eu vou fazer uma conta errada que vocês fazem a conta certinha aí na casa de vocês. Tá bom? Então o que acontece? Então, R$1.000, né? O valor desse tributo. Só que às vezes eu não vou ter base de cálculo e alíquota. Às vezes eu vou ter um valor
fixo. Por exemplo, uma taxa. Você vai lá reconhecer firma num cartório. Tá lá, sei lá, R$6. Aquele valor é fixo, não tem que fazer conta, não tem que fazer nada. Então, por isso que é base de cálculo e ou alíquota. Você está entendendo? Por causa disso, tá? Mas eu tenho que ter um quanto? Eu tenho que ter um valor nessa norma? Tenho. Senão vai ferir o princípio da legalidade. Ah, e eu preciso ter a multa. Gente, vamos lá. Né? Eu gosto de brincar assim, eu não sei nada de direito penal, eu odeio direito penal, eu acho que direito penal é um sub-ramo do direito. Não me odeiem por causa disso, vocês podem me odiar por outros motivos, mas não por causa disso. Mas assim, por que será que eu não mato ninguém? Não é por falta de vontade, mas por quê? Será que eu não mato ninguém? Porque eu tenho medo de ir pro inferno? Não, eu vou pro inferno, isso eu tenho plena consciência. Será que é por causa disso? Não, né? É porque tem uma pena. Tem uma sanção se eu matar alguém. Ótimo. Multa é tributo? Multa é tributo? Não, multa não tem natureza jurídica de tributo. Multa é sanção. Multa é pena administrativa. Então vamos lá, gente, imaginem o seguinte, quem é que gosta de pagar tributo? Você gosta de pagar tributo? Quando chega o carnê do IPTU na sua casa, você fala, ai, nossa, coisa linda. Ai, tava louca pra chegar logo pra eu pagar, pra eu manter a máquina pública, fazer o meu lado social. Não, né? Ninguém gosta. Então, por que a gente paga o tributo? Porque é coercitivo, né? Se eu não pagar, vai ter multa, por exemplo. Agora imagine o seguinte tributo, olha, você tem que pagar o imposto sobre grandes fortunas. Tá, e se eu não pagar o que? Não, nada, não acontece nada. Quem que vai pagar? Ninguém. Então, por isso, né, que o CTN, ele é tão correto no sentido da obrigatoriedade da multa, tá bom? Então, recapitulando. Não basta a lei, preciso de uma lei adequada. E essa lei adequada que institui esse tributo precisa de fato gerador, mais sujeito passivo, contribuinte ou responsável, mais base de cálculo e ou alíquota, mais multa. Tá bom? Então, vamos continuar. E aqui está justamente o artigo 97 do CTN, que traz o que eu acabei de colocar aqui para vocês, que traz o princípio da estrita legalidade, tipicidade fechada ou reserva legal. E aí, né? O que eu falei para vocês? Que para mexer em um tributo há necessidade de uma lei. Então, para mexer num tributo há necessidade de uma lei. E para trazer benefício fiscal? Eu não estou mexendo num tributo? Eu estou mexendo num tributo, não estou? Tô. Então, se eu estou trazendo benefícios fiscais, uma isenção, uma remissão, uma anistia, há necessidade de uma lei. De uma lei específica, conforme o parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Você conhece a Constituição do seu estado? Bom, eu tô aqui no Mato Grosso, né, gente, né? Então, eu vou trazer para vocês como exemplo. Aí, se você for fazer um outro concurso, você não esqueça de olhar para a Constituição do seu estado. Aqui eu trago a Constituição do estado de Mato Grosso, que fala a mesma coisa, mas só para deixar bem firmezinho que precisa de uma lei para trazer uma isenção, por exemplo. Ótimo! Eu acabei de conversar com vocês, de falar com vocês com relação à regra geral. Mas o direito, né, é aquela coisa. Eu tenho regra, mas eu também tenho as exceções.
E o que costuma mais cair em prova são as exceções, não é mesmo? Então a gente precisa conhecer, a gente precisa decorar, a gente precisa entender. Não tem como fugir desse negócio, tudo bem? Então vamos lá, exceções ao princípio da legalidade. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que para criar um tributo, vocês estão entendendo? Para criar um tributo, eu não tenho exceção. Precisa ser a lei adequada. Agora, para mexer na alíquota desse tributo, eu tenho exceções, tá? Eu tenho exceções, que é o caso do imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, CID combustível, ICMS combustível. Por favor, CID não é exceção, CID combustível, tá? CID combustível. ICMS não é exceção, ICMS combustível, que precisa do quê? De convênio, tá bom? Por ICMS vocês sabem que há necessidade de um convênio. Mas vamos entender, né? Vamos entender. A grande maioria desses tributos aqui, eles são extrafiscais. Como assim, professora, extrafiscal? Nós temos a classificação onde nós temos tributos fiscais, que a ideia é o quê? Arrecadar. A ideia é arrecadar, tudo bem? A ideia é arrecadar. Agora, nós temos os extrafiscais, que a ideia não é arrecadar. A ideia, por exemplo, é mexer na balança comercial, tudo bem? É mexer na balança comercial. Então, não é arrecadar. Arrecada? Arrecada. E arrecada? Muito. Mas a ideia não é essa. A ideia é mexer na balança comercial. Se é mexer na balança comercial, será que pode demorar? Ou tem que ser para ontem? Tem que ser rápido? Tem que ser rápido, não é? Tem que ser rápido. Então, por isso que a Constituição, de forma sábia, trouxe essas exceções. Que, por exemplo, o presidente da República, canetada, por decreto, vai poder mexer nessas alíquotas. Tudo bem? Ele, por decreto, ele vai mexer nessas alíquotas, certo? Ou ele vai delegar, né? É possível que o chefe do Poder Executivo delegue a um dos órgãos do Executivo a função de modificar a alíquota. Ou ele vai delegar para outro fazer isso. Mas pode. Professor, eu não entendi essa questão da extrafiscalidade. Então vamos lá. Imposto de exportação, imposto de importação. Imaginem a seguinte situação, imaginem que eu, Lígia, eu quero vender sapato, da minha marca própria, sapatos Lígia Donini, porque, gente, eu vou confessar pra vocês, eu tenho um pequeno problema com sapato. E o meu problema com sapato é que não cabe mais sapato na minha sapateira. É porque eu sou simplesmente louca por sapato extravagante, entendeu? Então eu tenho um problema. Então eu falo assim, não, eu quero montar minha fábrica, minha marca de sapato. Sapatos Lígia, tá? Aí o que eu vou fazer, né? Eu posso construir uma fábrica de sapato do zero, né? Ser uma indústria de sapato do zero. Ou eu posso comprar o sapato da indústria nacional e colocar lá a minha marca. Ou eu posso trazer esse sapato da onde? Da onde que eu posso trazer esse sapato? Da onde que a maioria das coisas aqui que a gente tem, a gente consome, da onde que vem? Da China. Não, peraí, eu vou importar da China, não é verdade? Porque lá a mão de obra é muito mais barata, então eu vou importar da China. Beleza, será que só eu vou pensar no meu umbigo? Ou todo mundo vai pensar no seu umbigo? Todo mundo. Então o que vai acontecer? Todo mundo vai importar da China. O que vai acontecer com as fábricas de sapato no Brasil? Vão falir.
vão quebrar. Existem muitos mecanismos, muitas ferramentas econômicas para inverter esse tipo de situação. E uma delas é o quê? Aumentar o imposto de importação. Então, o que acontece? A hora que eu fizer o cálculo e observar que importar fica mais caro por causa do imposto de importação, eu vou começar a consumir aqui dentro. Só que, gente, imaginem que para aumentar esse imposto de importação, eu vou precisar, por exemplo, eu vou precisar fazer uma lei, passar por CCJ, passar por Congresso, pela Câmara, pelo Senado. Gente, até acontecer isso, já fechou as fábricas. Então, por ser extrafiscal, que pode o chefe do Poder Executivo sozinho, sem ninguém, mexer nessas alíquotas. Tá bom? Então, gravem aí. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, CID combustível e ICMS combustível. Mas muito cuidado com esse mexer nas alíquotas. O que acontece? O que acontece? No caso do imposto de importação, exportação, IPI, IOF e o ICMS combustível, que precisa de convênio, tá? Os outros por decreto, menos CID combustível, que daqui a pouco nós vamos falar. Então, imagine o seguinte, a lei do imposto de importação traz a alíquota de 10%. Tá? Traz a alíquota de 10%. Pode o decreto diminuir para zero? Pode. Pode o decreto reestabelecer para 10%? Pode. Pode o decreto aumentar para 15%? Pode. Não tem problema nenhum. Tudo isso aqui por meio de decreto. Não tem problema nenhum com isso. Agora, CID combustível é diferente. CID combustível é diferente. Eu tenho a lei que traz, por exemplo, 10%. O decreto vai poder, por exemplo, diminuir para zero. Ou reestabelecer para 10%. Agora, aumentar a CID combustível não pode por decreto. Há necessidade de uma lei. Então, para ir para 15%, por exemplo, precisa de lei. Não pode decreto. Aqui basta decreto. Tá? Então, regrona geral aqui nas exceções. O chefe do Poder Executivo sozinho, por exemplo, por decreto, pode o quê? Diminuir, reestabelecer ou aumentar. Mas no caso da CID combustível, só pode o decreto, o chefe do Poder Executivo, diminuir ou reestabelecer. Se for aumentar, precisa de lei. Então, tomem muito cuidado com relação a isso. Tá escritinho aqui, apenas poderá ser reduzida ou reestabelecida. Lei, para aumentar, vai haver a necessidade de uma lei. Eu fico irada, Eu fico louca quando o STF cria novas exceções ao princípio da legalidade. Eu fico louca com relação a isso. E aí, ele cria. O que ele fala? Ele fala que se a lei trouxer do tributo X um parâmetro assim, pode ser de 10% a 20%, aqui no meio pode ser mexido por meio do chefe do Poder Executivo, mesmo não estando nas exceções. Tá? Então, quando houver esse parâmetro, o
chefe do Poder Executivo vai poder mexer aqui entre o mínimo e o máximo, segundo o STF. Beleza, ótimo. Temos mais exceções? Temos. Que é o caso da obrigação acessória. Vamos lá, gente, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. O que acontece? Nós vamos ter aula só sobre obrigação tributária. Mas só para vocês terem uma noção para entender isso daqui. No direito tributário, eu tenho a obrigação tributária. Eu tenho a obrigação tributária principal, que é de pagar o tributo. E eu tenho a obrigação tributária acessória, que é fazer ou não fazer, para ajudar na fiscalização e na arrecadação do tributo. Então vamos lá, nós estamos em época de declaração do imposto de renda, né? Eu vou fazer a declaração do imposto de renda para depois, em tese, pagar o imposto de renda. Então, eu vou fazer a obrigação acessória de declarar a renda para depois, em tese, pagar a obrigação principal do imposto de renda. Tudo bem? Para estabelecer essa obrigação acessória de você ter que fazer algo, não precisa de lei. Basta portaria, decreto, instrução normativa, tá? E aqui eu trago justamente um exemplo para vocês aqui. Uma instrução normativa que mexeu com relação a uma obrigação acessória. Fixação do prazo para recolhimento do tributo. É outra exceção. Então vamos imaginar o seguinte. Uma coisa é você criar um tributo. Outra coisa é você só mexer no prazo para pagamento desse tributo. Você não está aumentando esse tributo, você não está diminuindo esse tributo, você está mudando o prazo para pagar. Antes você pagava dia 15, agora é dia 5. Ou antes era dia 5, depois foi para o dia 15, né? Nessa época de pandemia, não houve algumas mudanças do pagamento do tributo em alguns municípios, estados, mesmo na esfera federal? O que acontece? Só mudou o prazo para pagamento. Então, pode ser por meio de um decreto? Pode. Mudança de prazo para pagamento não precisa respeitar o princípio da legalidade, tá certo? Pode ser por meio de decreto, não tem problema nenhum. Aí aqui eu trouxe um exemplo de uma lei de 2017 aqui do estado de Mato Grosso, de um decreto, tá vendo que é um decreto? Tá? Tá observando que é um decreto? O que esse decreto fez? Mudou o prazo para pagamento do ICMS na época, tá? Eu não tenho como explicar toda essa história aqui para vocês, mas quem sabe algum dia a gente se encontra num boteco e eu consigo sentar e explicar essa jossa aqui para vocês. Ainda mais quem não é aqui do estado de Mato Grosso, tá? Então o que acontece com relação a isso? É um decreto. Só modificou o prazo para pagamento. Não tem problema nenhum. Pode, está ok. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí
com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10. 10 parcelas de R$ 10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.